graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua família, entrando na sua casa, pelo poder do Espírito Santo. 7 de junho de 2020, ainda que algumas congregações, como nós, voltamos aos cultos hoje, ainda muitas pessoas não podem estar, e ainda pela correria acabamos não transmitindo a mensagem online. Então nós vamos fazer um culto online. Todos aqueles que não puderam ir, de alguma forma, não podem estar, né? Então vamos glorificar a Deus e entregar a palavra do Senhor. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Aleluia, Senhor, o nosso Deus querido. Senhor, eu quero estar até para ouvir o que estás falando à tua igreja, tudo que tens pra dizer, diz eu quero obedecer. E não fazer. Coloca em meus lábios um novo cântico, pra no meio do teu povo eu entoar, para edificar, para consolar. Ensina-me a expressar o teu falar. Constantemente junto ao teu altar, expressando tua vida, transbordando tua vida e vivendo tudo que fizeste de mim, e dizendo tudo que fizeste de mim. Senhor, eu quero estar até para ouvir o que estás falando à tua igreja, tudo que tens pra dizer, diz eu quero obedecer.
transbordando tua vida e fazendo tudo que fizeste, vida em mim, e vivendo tudo que fizeste, vida em mim. Glória a Deus. Que todos estejam bem e estejam debaixo da graça do Senhor, da sua proteção e mantendo a sua fé, a sua confiança no Senhor. 9 lições que aprendemos com a Covid-19, coronavírus. O texto da palavra eu vou usar como base Apocalipse 2, a mensagem do Senhor Jesus à igreja de Tiatira, a partir do versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Falando de juízo, o Senhor Jesus também julgará. Eu conheço as tuas obras e o amor e o serviço e a fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, mentes e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todo quanto não têm a doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei por poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerais serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 9 lições. Na verdade, essa foi a primeira pregação que fiz nesse tempo de coronavírus, em março. Não eram 9, eram 7 lições na época, e ela não foi online, ela foi gravada, a gente ainda estava com a ideia de fazer culto online, e tivemos que depois nos adequar. E estive refletindo, depois de mais ou menos aí 3 meses, né, foram 12 domingos, 3 meses, o que podemos refletir sobre o coronavírus? É mão forte de Deus para quebrar a arrogância das nações. Ele os tirou, Salmo 136:12 diz: Ele os tirou com sua mão forte, e com seu braço poderoso o seu amor dura para sempre. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der. Haverá tamboris e harpas, e combates de agitação combaterá contra eles. Isaías 30, do 31 ao 32. Primeira coisa que nós vimos, a gente estava refletindo, é que a arrogância das nações superpoderosas e todas, a sua empáfia, a vaidade das nações, ela foi quebrada. As nações estão aí cheias de dívidas, com problemas. Se a gente vê as nações no passado, na Bíblia, os relatos, né? O faraó no tempo de Moisés, mesmo depois das pragas com rãs, gafanhotos, moscas, piolhos, havia um endurecimento do coração de faraó. Ele não querer reconhecer a grandeza de Deus.
E as nações, com o poder da ciência e a crença na idolatria e no ateísmo, têm separado de Deus. Sodoma, Gomorra, a Síria, no tempo de Ezequias, que Deus feriu o exército com uma praga de ratos, segundo os historiadores, Babilônia. Se nós olharmos a Europa, ela foi o berço da reforma protestante. E de lá vieram pregadores incomparáveis no passado. Uma história muito linda. Mas hoje o ateísmo, o materialismo, a idolatria, os pecados sexuais horríveis, como a doutrina de gênero, podridão e tanta coisa, aborto, há tanta coisa que procedem de lá. Itália, Espanha, Rússia, Estados Unidos, China, Inglaterra, olhar todas as nações. Mas ao mesmo tempo é um juízo misturado com misericórdia. Para levar ao arrependimento, quem? Aqueles que são de Deus, aqueles que serão de Deus, aqueles cujo coração precisa, muitas vezes, desse tipo de impacto. Com um pequeno vírus, todos aprenderam a limitação do homem, do poder do dinheiro. A gente poderia, é um texto que dá para repetir várias vezes, né? Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. O verbo ordenar aí, parangelo, é comandar, ordenar, transmitir uma mensagem. Então Deus colocou, acho que a primeira coisa que nós vamos aprender é que a mão forte do Senhor quebrando a arrogância das nações. Todos estão compreendendo que o homem não tem o poder que ele imagina que tem. Porque quando toca na sua vida. O segundo é mostrar que o homem é frágil e depende de Deus. Isaías 40:15 diz: eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Salmo 39:4 diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Essa reflexão, né? Um vírus. Vírus são seres muito simples e pequenos. Do latim significa fluido venenoso. Há aí catalogados mais ou menos uns 3.600 espécies de vírus. É uma partícula basicamente proteica, que pode infectar organismos vivos. A situação, um espirro, uma saliva, um aperto de mão, um abraço e até um beijo estão matando pessoas. Quão frágil é o homem. Um espirro, uma saliva, um aperto de mão, um abraço e até um beijo, matando pessoas. Pânico geral, né? Medo. Um ser de 0,02 micrômetros, né? Um milionésimo de um metro, só pode ser visto por microscópio eletrônico. Ateus, pecadores, zombadores, todos com medo de um vírus. O homem não tem domínio sobre nada. Pele, carne, ossos, músculos. É o fim da vaidade. Qual é a ordem? Ficar em casa. Deus é todo-poderoso e a Ele deve ser dada toda a glória. Jesus diz em Mateus 6:27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem pode acrescentar uns minutos à vida de uma pessoa, nem mesmo da sua? Às vezes uma pessoa morre e a gente gostaria de ter dito algumas últimas palavras para ela em vida, porque não teve tempo, na correria. Mas quem que pode acrescentar um minuto à vida dela, para você poder dizer isso? Ou na própria sua vida? Então a gente aprende na segunda parte. A segunda lição é mostrar que o homem é frágil, ele depende de Deus. Quanto mais cedo a gente compreende isso, mais cedo nós somos beneficiados. Terceiro é mostrar que nada dura para sempre. Lucas 16:26, da parte A, diz: por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Nós não vamos durar para sempre. A vida é passageira. E esse vírus já levou muita gente e deixou os vivos em pânico. São mais de 6.663.304 pessoas infectadas no mundo. 392.802 já morreram. O Brasil tem 678.360 infectados, dos quais
302.084 foram curados. E 36.078 morreram. Hospitais sem leitos, na UTI. Os governos nunca levaram a sério essa questão, né? A gente vê cidades do interior especialmente, né? Muita conversa fiada de governador e agora estão sentindo a situação. Hoje o povo está fazendo uma leitura assim: leito, mais túmulo, mais caixão, mais velório, morte, tudo passa. Eclesiastes 5,15 diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Quantas pessoas dedicaram a vida a tantas coisas e de repente a Covid levou. Muitos ateus, né? Blasfemaram contra Deus, muitos de pensamento maligno morreram. Interessante que morte de ricos ou de pobres, o vírus não faz distinção. Não é interessante? Com todos os cuidados, nós estamos vendo artistas, pessoas famosas, em que o dinheiro não está podendo salvar. Eclesiastes 8,8 nos leva a uma reflexão. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Vidas com gastos com prazeres, coisas dessa vida, e de repente vem um vírus e mata. São quase 400.000 pessoas mortas no mundo. O mundo, pelo visto, não aprendeu a lição da arrogância do Titanic. Aquele que o navio que nem Deus podia afundar, né? Escreveram, depois apagaram. Só que Deus viu tudo. E aí se pergunta, onde as pessoas vão acordar? No céu ou no inferno? Só tem 2 lugares para a alma aí. Porque o homem é corpo, alma e espírito. O espírito, que é o sopro de vida que Deus nos dá, para que a alma viva nesse corpo, o espírito volta a Deus. O corpo está sendo enterrado até mesmo sem velório. Mas e a alma? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. A preocupação maior, Jesus diz em Lucas 12:34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Agora estamos aprendendo que, se Deus permitir, um vírus põe fim a todos os nossos sonhos. Por isso as nações estão apavoradas, as pessoas. Houve um aumento de pessoas deprimidas em mais de 50%, segundo aí a informação da imprensa. Todos estão com medo de morrer da Covid-19. Mas poucos estão com medo de ir para o inferno. Talvez nem estão preocupados com isso. Só que é uma mudança definitiva. A pessoa vai para a UTI na Covid, ela tem uma oportunidade. Muitos aí estão voltando. Mesmo aqueles desenganados estão voltando. Alguns sendo tratados com a cloroquina, que está gerando meio por questões políticas, né? Estão aí muito mais preocupados em tirá-la. E muitos daqueles mesmo que condenam ela foram salvos por ela. A gente não sabe o propósito de Deus em tudo isso, mas aí está o homem aprendendo a ter que lidar com uma coisa tão pequenina e chegar ao ponto de hoje estarmos encurralados numa situação que você não pode dar um aperto de mão, um abraço, um beijo, por causa de um vírus. Tanta arrogância, tanta coisa dedicada. E aí as pessoas, muitas pessoas estão morrendo. É muito duro, é triste o negócio desse. A quarta lição que nós aprendemos é a vara de Deus para corrigir a igreja, morna e carnal, como ela se tornou. Em 1 Pedro 4,17 o Senhor diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Hebreus 12,6 diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Apocalipse 3:16, 19. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A vara de Deus ela não passa só pelos ímpios, ela passa pela igreja também. Maneiras um pouco distintas, mas ela passa também pela igreja.
E aí muitos pastores pegaram Covid, alguns morreram, membros cristãos. A igreja está tendo que aprender a lição que pouco vem praticando, especialmente aqui no Brasil. Uma vida de oração, os trabalhos nas casas. A maioria dos cultos hoje, pelo menos até então, não tinha tempo dedicado à oração. Muitos cultos duram mais de 2 horas e sequer tem 15, 20 minutos de oração dentro do culto. Pastor que não ora, ministério de louvor, então, é uma dificuldade de fazer esse povo orar. E é por isso que a igreja vinha cheia de problemas, escândalos envolvendo o ministério de louvor, divisão, adultérios. Parece-me que Deus deu um basta esse tempo, 3 meses, mais ou menos. Algumas um pouco mais, um pouco menos. O celular durante o culto. Meu Deus, culto no celular, o culto ao celular. As pessoas não desgrudam do celular, não prestam mais atenção. Como que Deus vai usar pessoas que não estão interessadas? As coisas não estavam. Pastores, ministros de louvor, líderes em adultério, sodomia, pecados de todo tipo. E não encontraram lugar para arrependimento. Foi um choque necessário. Mundanismo, esfriamento espiritual, muitos brincando de ser cristão. Uma igreja que pensa que só cantar agrada a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos, vamos cantar. Músicas que exaltam o homem, chamam Deus de você. Muito mais com pensamentos dos seus autores do que pensamento da Escritura Sagrada. Tudo pensando em vender, em ser estrela, ser popstar, verdadeiras discotecas cristãs, o gospel, né? Ao permitir que toda a igreja fosse fechada, Deus mandou um recado para nós pastores e para as congregações, para a sua igreja. Olha o que vocês estão ensinando. Olha o tipo de vida que vocês estão praticando. A ganância de certos pastores por dinheiro transformou os púlpitos em uma verdadeira bolsa de valores gospel, onde quem der mais recebe mais. Nessa maldita teologia da prosperidade, em que os testemunhos que se escutam é apenas de coisas materiais, de coisas que, não que a gente não tenha direito a isso, mas isso se tornou o centro de todas as atenções, as preocupações apenas com a vida material. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, com aquilo que se tem pregado. Muitos cultos foram transformados em sessão de feitiçaria. Feitiçaria é atribuir poderes mágicos para objetos. Vassoura ungida, cachaça ungida, rosa ungida, cimento ungido e por aí vai. Isso que viraram os cultos. Gente caindo para tudo quanto é lado. Não um culto racional que diz Romano 12. Mas algo extremamente materialista. E por interesses no dinheiro dos membros, já não existe mais correção nem disciplina contra pecados, para não se perder membros. Do jeito que está, segue. E as pessoas estão acreditando nisso. É preferível a gente estar num lugar onde nós não somos corrigidos e se sentir bem. Ou então, se a gente é corrigido, a gente vai para um lugar que não nos corrige. E a Bíblia acabou de dizer, nós vemos, né, que se está sem correção, você não é filho, você é bastardo. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Mateus 21, 13. Então, uma reflexão que a gente faz, que tipo de vida nós temos vivido como cristãos? É preciso exercitar a fé no Deus vivo. Em Hebreus 6, 1, 2, nós vemos os 6 princípios da doutrina de Cristo ensinado logo no começo do discipulado, né? Arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Aprendi isso com o meu pastor, falecido pastor Arthur Remmons. As nações estão tomadas de pavor, há um pânico geral. É crise na adversidade que temos que aprender. É nesse momento que a gente tem que aprender e fazer uma reflexão. Só em Deus há solução.
Só em Deus há amor que protege, só em Deus há misericórdia, só em Deus há intervenção. É buscar realmente em Deus. O mundo só não vai acabar porque Deus não quer. Deus prometeu a Noé que não destruiria o mundo mais por águas do dilúvio, né? Promessa lá em Gênesis 9:11. O que está abalando o mundo não são as poderosas águas do dilúvio, não são tsunamis, não são enchentes, não são trombas d'água, nem furacões. O que está abalando o mundo não pode ser visto pelo olho humano, de tão pequenino que é. Mas a igreja de Cristo, ela está firmada na rocha. Por isso que ela não é destruída. É em Cristo. Quando Jesus disse para Pedro, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, lamento dizer, mas o original grego é muito claro nisso. Ele não disse sobre Pedro, Petros, pedrinha. Ele falou sobre ele, a rocha, sobre a sua divindade. A igreja é edificada por causa da divindade de Jesus Cristo, porque ele é Deus. E ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ele não deixou na mão de ninguém, ele não terceirizou a igreja. Ele disse, edificarei, eu edificarei a minha igreja. Então é ele quem edifica. A igreja precisa ter fé para mostrar ao mundo a resposta. É Jesus Cristo. O mundo precisa entender que é Jesus Cristo. Os judeus um dia vão entender isso. Hoje eles rejeitam Jesus, muitos livros são escritos querendo dizer que Jesus era uma farsa. Vai chegar um momento que eles vão reconhecer. Profeticamente tinha que acontecer essa rejeição para que o evangelho fosse trazido a nós gentios. Mas todos vão compreender que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus. Eu não sou um pastor fanático. Amo ao meu Senhor e tenho plenos sentidos da minha razão. Como Paulo escreve em 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E fica muitos aí alardeando, e o pior vai vir ainda, vai vir uma desgraça, e vai ampliar, vai matar 1 milhão, e estão dizendo que aqui ia morrer 1 milhão de pessoas. Gente, vai acontecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo permitir. Tudo está sob o seu controle. Por isso que existem nações que desafiaram os próprios analistas. Na África, por exemplo, um país de muita miséria, não sabe explicar por que lá não houve uma incidência tão violenta. Pequeno número. O Japão nem seguiu também, nem seguiu o protocolo da OMS de quarentena, fechou as escolas, mas as outras coisas continuaram funcionando normalmente. Até onde eu li não tinha 1.000 mortos. E olha que Tóquio, a maior megalópole do mundo, com 39 milhões de habitantes, é maior do que a grande São Paulo toda com 21 milhões. Olha quantas pessoas estão morrendo em São Paulo. Lá não chegou a 1.000 no país todo. Mas como essas coisas acontecem? Nós temos que compreender que as coisas não funcionam como o homem quer. Esses profetas da desgraça, porque são ímpios, pessoas que não conhecem a Deus. Tudo está dentro do controle do Senhor. Aquilo que ele não quiser não vai acontecer. Ele não exterminou o mundo, apenas fez uma correção. Em toda a história da igreja, vou fazer 34 anos de ministério, nunca vi algo parecido. E no entanto, Deus vem avisando e mostrando que as coisas vão acontecer. Todo mundo imaginando, é um apocalipse. Não. Isso é só um trailer. Ainda não é a abertura dos selos. Não é a manifestação do anticristo ainda, até porque precisa ser retirado aquele que o está impedindo. Enquanto não for removido aquele que detém o corpo de Cristo, detém o anticristo. Eu falo sobre isso com um pouco mais de detalhes na pregação sobre o anticristo, especialmente na parte 2, onde a gente explica os textos e os versículos nas palavras pelo original. Sexta lição, é preciso exercitar a misericórdia. Lamentações 3, 22, 23, aquele texto
acredito que todas as pessoas devem conhecer, que conhecem a Bíblia, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor, ela precisa ser vista no caráter do cristão verdadeiro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, Jesus disse em Mateus 5, 7. Misericórdia no campo social, alívio material dessa gente que sofre, especialmente os mais pobres, as pessoas que estão aí desempregadas, não conseguiram ajuda de R$600, tudo tá aí embaçado o negócio, né? Tá embaralhado a coisa, não saiu. É um momento em que cada cristão pode fazer a diferença. Misericórdia no campo espiritual, orar pelas nações, orar pelo Brasil, orar pelas pessoas, levar essas mensagens, né, as orações de fé para as pessoas que estão desesperadas, que a gente pensa só na comida, mas existe, para vocês terem uma ideia, noticiário que saiu na imprensa, houve um aumento de 150% nos divórcios, nesse período de quarentena. O número de deprimidos aumentou em mais de 50%. Então as pessoas estão desesperadas e com problemas, e o que aconteceu? Começaram a ficar em casa, aí começa a haver problema, por quê? Falta de dinheiro, porque uma vez que as pessoas foram proibidas de ir trabalhar, muitos com salário reduzido, tinham contas e coisas, outros perderam emprego, e muitas pessoas ainda vão perder. Então há um momento de misericórdia da igreja de nós estarmos também pensando nessas pessoas. Assim a gente se colocando mensagens e orações durante a semana, pessoas onde pouco que a gente encontrou com um com o outro, testemunhando o quanto tem sido benéfica essas orações. Entendem? Então a gente tem que fazer a nossa parte. É hora de nós estarmos orando pelas pessoas, pelas nações. Um número muito grande de pessoas está morrendo. Mas a gente tem que também se preocupar com aqueles que estão adoecendo por causa disso. Sétima lição. Aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Colossenses 4,5 diz a versão atualizada, a corrigida fiel fala remindo o tempo. Aproveitar, o verbo exagorazo, quer dizer fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, de forma que o rendimento justifique o seu tempo. Aplique o seu tempo em coisas proveitosas. Em vez de ficar divulgando fake news, mensagens que a gente não sabe se é verdadeiro, gente falando de descoberta de que tomar chupa limão com mel e que canela cura Covid. Gente, em vez de divulgar essas coisas, vamos divulgar mensagens edificantes, orações, texto da palavra, mensagens links de mensagens que venham ao encontro das pessoas. Nós nunca tivemos, nesses últimos anos, um momento tão propício para pregar o Evangelho como esse. Se existem muitas pessoas que vão ficar mais incrédulas, existem muitas pessoas que vão abrir o coração para a mensagem do Senhor. As nações, as pessoas ímpias, não encontram resposta nem esperança, só medo, pavor, alimentado pela televisão. Você sabe que eu expliquei expliquei direitinho sobre essa situação na mensagem que falei sobre renove a tua mente e viva bem. As pessoas alimentam de noticiário na televisão, só tragédia, e Covid, e daqui, e pandemia, e não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, você fica o dia inteiro alimentando a sua mente disso, vive em pânico, vive em pânico. Tem pessoas no trabalho que são afastadas pelo pânico que elas entram. A resposta e a esperança está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus disse, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus falou em Mateus 10, 28. Na pior das hipóteses, se o cristão morrer, ele irá para a glória do céu com Jesus Cristo. E morte não significa o fim, como as pessoas, morreu, acabou. Não, não acabou não. A palavra morte, ela significa separação. Ela separa a alma do corpo. A alma, para viver nesse mundo, ela precisa de um corpo. O espírito dá o sopro de vida aqui. Sai o sopro de vida, a alma se separa do corpo. Então a alma a morte significa separação. E aí a alma vai para onde ela escolheu. Há dois lugares. O céu, o paraíso, né? O seio de Abraão e o inferno. Oitava lição. É um aviso de Deus para todos terem ou alcançarem lugar para o arrependimento. Atos 17:30, atualizado, traduz assim. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Apocalipse 16:11, mostrando os juízos e as pragas que virão no período da grande tribulação, que as pessoas vão endurecer o coração. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam.
e não se arrependeram das suas obras. Então tudo isso deve levar as pessoas ao arrependimento. Quantas pessoas estavam brincando de ser cristão, levando as coisas de qualquer jeito? O problema é que muitos brincam tanto, como Esaú, fazem trocas e depois não acham lugar. A Bíblia fala assim, em Hebreus 12, 16, 17, sobre Esaú. E ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição, broses, a palavra significa alimento, né? Por um alimento, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele não achou lugar para arrependimento. E muitos não estão achando, porque endurece o coração. Você poderá endurecer o seu coração como o faraó no tempo de Moisés. Êxodo 9:34 diz assim, que coisa triste. Vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos, os seus oficiais. Quer dizer, quando cessar toda a pandemia, muitos vão endurecer o coração e vão ficar pior do que estava. E outros vão se arrepender. Porque na verdade é isso que vai acontecer. Mas você pode se arrepender como o filho pródigo. Fez o filho pródigo. Olha o que diz Lucas 15, 17 e 18. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Caindo em si. Então ele se arrepende. E se ninguém der bola, achando que tudo isso é normal? Olha, Deus mandou a mensagem para a igreja. Ele mandou uma mensagem, e eu creio que nesse período eu posso colocar como algo importante. Para a igreja de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então a mensagem para a igreja de Éfeso, ele falou de arrependimento, para a igreja se arrepender. Para a igreja de Pérgamo, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada de minha boca. Apocalipse 2,16. O Senhor Jesus mandou a mensagem para a igreja de Pérgamo se arrepender. E para a igreja de Tiatira, eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão, saberão, que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, 22 e 23. Quer dizer, também para essa igreja a mensagem de arrependimento. E para a igreja de Sardes, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3, 3, 4. Também uma mensagem sobre arrependimento. E para a quinta igreja que ele fala isso, a exceção de Esmirna, passando sob provação, e Filadélfia. A igreja de Laodiceia, que profeticamente simboliza o tempo que nós vivemos hoje da igreja, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio ou quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada falta, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Então a palavra que Deus mandou para a igreja de Laodiceia, que Jesus dizendo que ela é uma igreja desgraçada, embora fosse uma igreja materialmente rica. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 12, 2, do 15 ao 17, 19 e 20. Agora eu pergunto, se a igreja do Senhor, quando ainda era vivo o último dos 12 apóstolos de Cristo, dos verdadeiros apóstolos, estava nessa situação, imagina hoje, em nossos dias, com tanto apóstolo pregando prosperidade, fique rico, digo, assim é assado. Vocês fazem uma ideia que isso tudo veio para nos chamar a atenção e ao arrependimento. Os testemunhos hoje só se resumem em conquistas financeiras. E como eu disse, Mateus 16, 26,
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então uma recompensa maior é a nossa alma. A mensagem do Evangelho deve nos levar ao arrependimento, ao conserto. Deve haver uma mudança de atitude. Você precisa sair desse tempo que estamos saindo agora, com o retorno dos cultos, missas, enfim, de todas as celebrações religiosas. As pessoas voltarem melhor, orar mais, se dedicar mais à palavra de Deus, praticar mais aquilo que Jesus ensinou, amar mais o seu próximo, ter mais misericórdia. A gente deve ter uma vida melhor do que aquela, nos prepararmos, porque veja bem, foi um impacto tudo isso. Nós estamos nos preparando para os momentos, aí entra a lição última. É um recado de Deus sobre o que diz o Apocalipse. É uma coisa interessante, o livro do Apocalipse. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E ele manda a mensagem à sua igreja. Então ele impactou com tudo aquilo. Então, tudo isso que nós vimos, muitos achavam que essas pragas do Apocalipse eram só mitológicas, deviam ser interpretadas. A Covid-19 veio mostrar para nós que não é por aí não. Elas são literais. Ela alcançou a maioria, mais de 190 nações. Colocou mais de 4 bilhões de pessoas em quarentena presas nas suas casas. Isso é apenas uma demonstração, é um trailer. Só para se ter uma ideia do que será a grande tribulação. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Algo tem que ser retirado da terra para que o anticristo seja revelado ao mundo. E que se cumpra as profecias do Apocalipse. Mas o que Deus vai tirar da terra? Ninguém de maneira nenhuma os engane. Bom, o texto exige, pelo menos tem 5 exigências esse texto de Tessalonicenses, da igreja de Tessalônica, né? A carta dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses conheciam, porque ele fala no versículo 5, não vos lembrais. Então a primeira coisa que nós aprendemos aí que o texto exige. Quando Paulo escreveu, ele disse para eles o que era. Ele revelou. Então no versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então eles já sabiam. Deve ter um poder acima das forças do mal. No versículo 6, e agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então aquilo que detém o anticristo, ele tem forças maiores do que as forças do inferno. Tem que estar atuando há mais de 2000 anos na igreja, porque já estava atuando no tempo do apóstolo. E como não foi retirado ainda, o anticristo não se manifestou. Então está há mais de 2000 anos. Não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta. Então quando Cristo voltar para destruir o anticristo, isso que será retirado não estará mais aqui. O que será? E é chamado de ele no versículo 7, né? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então é chamado de ele. E nós vemos em Efésios, por exemplo, quando ele fala do homem natural, do homem espiritual, até que seja formado, né? Todo o corpo de Cristo. O texto de 2 Tessalonicenses, no versículo 3, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane. Mas antes de ler esse texto, deixa eu ler o versículo 1 para dizer uma coisa para vocês. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A palavra sinagoga que aparece aqui no original é a mesma que aparece em Hebreus 10:25. Não deixando a vossa congregação. É a mesma palavra. Então ele está usando uma palavra que fala da reunião congregacional. Nós vamos ter um culto, uma reunião congregacional com o Senhor. Em Hebreus 10:25 ele usa
não deixando nossa mútua congregação. É a mesma palavra no original. Como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais e quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E aí então ele fala, sem que venha então ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. A palavra apostasia, ela não foi traduzida, assim como a palavra apóstolo. Ela foi transliterada, né? Eles pegaram as letras do alfabeto, no caso, na língua portuguesa, que equivalem à língua grega. Então, a palavra apóstolo, que significa mensageiro enviado, né, especialmente o enviado, ela não foi traduzida e nós, então, interpretamos apóstolo conforme se ficou conhecido. A palavra apostasia também, ela não foi traduzida, ela foi transliterada, porque no grego é apostasia. Os dicionários gregos mais respeitados, James Strong e Liddell Scott, dão 4 significados para a palavra apostasia. Deserção militar, no sentido de rebelião, é o único conhecido, né, que significa apostatar, cair da fé, como eles, né, caíam da rebelião ao exército. Segundo, partida, saída, afastamento físico, divórcio, desaparecimento, distinção. E quarto, distância. Então, deserção militar, que é o apostatar da fé, partida, saída física, distinção e distância. Das 15 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, na forma do verbo afisteimi, 12 significa afastamento físico. Por exemplo, exemplos na nossa tradução. Lucas 2,37, afastava a viúva Ana. Paulo foi apartado em Atos 15,38. O diabo, falando da tentação do diabo, né? Ausentou-se de Jesus em Lucas 4,13. Retirou-se Paulo em Atos 19,9. Quando Paulo pede para desviar o espinho na carne, segundo Coríntios 12, todos eles têm significado de saída física. A palavra, além disso, a palavra apostasion, que lá em Mateus 19,7, na palavra do Senhor Jesus, significa divórcio, no Evangelho de Mateus, né? A gente pega o Evangelho lá, capítulo 19. Capítulo 19:7. Disseram eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? A palavra divórcio e apostasion, ela significa exatamente isso, afastamento físico, né? O marido se divorcia da esposa, a esposa se divorcia do marido. Sempre, sem dúvida, nos textos sagrados, ela significa um afastamento físico. Então, nesse texto aqui, se a gente pegar os primeiros tradutores de Bíblias, das Bíblias, isso pegando a 1384, por exemplo, Wycliffe Bible, 1526, a Tyndale Bible, a 1535, a Coverdale, 1539, a Cranmer Bible, 1576, a British Bible, 1583, a Beza Bible e a 1608, a Geneva Bible. Mais de 224 anos do que se tem de tradução. Todos eles traduziam essa palavra apostasia como partida. Então, literalmente, o texto era traduzido pelos primeiros tradutores como ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a partida e se manifeste o homem do pecado e filho da perdição. Depois, com a tradução da King James, a versão do Rei Tiago americana, a mando do Rei Tiago, né? Aí que começou então a se colocar aí a palavra apostasia do jeito que é. E como todo mundo entendeu como saída da fé, assim ficou. Mas o texto ele fala de uma saída. Então há algo, e depois ele reforça isso, né, dizendo, vai ter que ser retirado. O momento que nós vivemos é um momento de muita reflexão. Ele pede que nós estejamos refletindo e pensando que tipo de vida espiritual estamos tendo. Então eu poderia resumir de todas essas lições o recado de Deus. Ele deu um aviso. Como ele deu um aviso antes do dilúvio, todo mundo achou que Noé estava louco. E Noé salvou a família dele. Se precaveu e salvou a família dele. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra,
O Ló salvou ele e a família. Quer dizer, nem bem toda a família, porque a mulher dele resolveu olhar para trás e virou uma estátua de sal. Conseguiu salvar as filhas. Se nós olharmos, sempre que Deus dá um aviso, a maioria das pessoas não levam a sério. Acham que é tudo natural e normal. E aí acontecem as coisas. Então Deus já vinha avisando há muito tempo que era necessário algo. E ele deu um chamado de atenção. O anticristo ainda não se manifestou, porque ainda tem um impedimento aqui. Mas logo esse impedimento será retirado até as nuvens nos céus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 para frente. Até o 15, 16. Esteja pronto. Que esse período de quarentena faça você melhorar a vida espiritual com Deus, com o seu próximo, com sua congregação. Algumas pessoas, não levando a sério a vida na congregação, trocaram de congregação justamente num período de pandemia. Muitas vezes envolvido com problemas, não buscando uma melhoria espiritual. Então é hora de você refletir na sua vida espiritual. Se passar a mão nos pecados seus, dos seus erros, simplesmente interessado no teu dinheiro, é melhor você reavaliar. Porque você pode estar top, sendo um verdadeiro popstar onde você está. Mas quando Deus fechou e parou os cultos, ele deu um recado que esse tipo de culto precisa melhorar. Muito mais do que artistas. A Bíblia não diz que somos artistas. Aliás, Jesus diz que o Pai procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Através do poder do Espírito Santo, que o adorem por uma vida de transformação. Então, muito mais do que cantorias e essas canções mundanas com letras profanas que não são dignas de serem cantadas na congregação, músicas que afrontam a santidade de Deus. Jesus, você não está falando com um homem, você está falando com um Deus Todo-Poderoso, perdendo o seu temor. Pessoas que não têm ligação com Cristo durante a semana são ímpios normais e no domingo vão cantar para o Senhor. O Senhor disse basta. É o momento de a gente refletir. Você que está na congregação, está se congregando, muitos abandonaram, já estava achando que devia ficar em casa, agora ficou maravilha, né? Que Deus possa fazer, a minha oração é que Deus possa fazer com que todo esse período você faça uma reflexão e chegue ao arrependimento. Porque é esta a mensagem. Tanto para ímpios como para a igreja. A igreja hoje muito mais, porque tem sido pregado muito um evangelho de prosperidade. Das coisas que a gente vai embora daqui e não vai levar nada. Como nós acabamos de ler. A mensagem do evangelho fala de mudança de vida. O Espírito Santo fala no Apocalipse, as suas obras o acompanham. Os mortos em Cristo. É quando nós choramos a morte de pessoas que morreram no Senhor. Na verdade, a gente não perdeu a pessoa. Eu perdi. Não, você não perdeu. A gente perde uma coisa que não acha mais. Aqueles que morreram em Cristo logo, logo serão achados. Serão encontrados novamente. Então a gente se despediu. E essa despedida aqui, esse até logo dado na vida aqui, faz falta. A questão são aqueles que estão morrendo sem o Senhor. E talvez por falta de quê? De que a gente se esforce um pouco mais para ajudá-los, para alcançar essas vidas pelo poder do Espírito Santo. Que a gente possa ser verdadeiros arautos do Senhor. Que Deus possa estar fazendo das nossas vidas algo novo. Que haja realmente uma renovação na sua vida. Que você possa aproveitar todo esse período, tudo aquilo que recebeu. Muitas mensagens foram pregadas por muitos pastores, muitos homens sérios, evangelistas, ministérios profetas, que realmente possam estar enriquecendo, como Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 6, 17, ele diz: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem põe uma esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo
um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Então, uma grande exortação bíblica para que a gente possa estar colocando as nossas esperanças no Senhor e na vida eterna. Que a gente possa ser rico no céu. Muita gente é rico aqui, mas Jesus, das 7 igrejas, a mais rica, recebeu a mensagem de que era miserável, desgraçada, pobre e nu. Porque Deus não vê como o homem vê. Eu vou fazer uma oração final. Pai Celestial, a minha oração é que esta mensagem possa estar ajudando a todos, aprendendo as lições fundamentais do arrependimento e de uma mudança de vida. Que nesse período todos nós façamos uma reflexão das nossas vidas e possamos ser melhores. Na palavra, na oração, na dedicação, na consagração, no amor ao próximo. Em tudo, que nós possamos dar frutos dignos de arrependimento do reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a você que esteve conosco, acompanhando esse culto online, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém.